Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com as gerações poéticas brasileiras no romantismo. Se você precisa saber o que é romantismo e como é essa escola literária, você precisa ir para o vídeo anterior a esse, porque nesse nós não vamos discutir os valores românticos, apenas as características das gerações. Eu sou a professora Marcela e eu espero que, ao final desse vídeo, você compreenda as três gerações poéticas brasileiras. Por gerações poéticas, a gente precisa compreender que são maneiras de a poesia romântica se expressar. Então, o romantismo vai se dividir em poesia e prosa e a poesia em três gerações diferentes. A primeira dessas gerações vai ter como principal expoente o poeta Gonçalves Dias. Há outros, mas ele é o mais importante. A primeira geração vai idealizar duas coisas diferentes. A primeira delas, a pátria. Então, vai ter um nacionalismo como predominância de tema na primeira geração. E vai idealizar também o habitante brasileiro antes da colonização. Por que essa escolha? A primeira geração acontece logo após a independência política de Portugal, que fez com que os poetas tivessem a ideia de buscar uma independência também cultural, não só de Portugal, mas também da Europa. A nossa literatura, até então, sempre foi uma espécie de imitação do que os europeus faziam. Então, houve uma necessidade de se criar uma literatura que mostrasse a pátria. Idealizando, o primeiro habitante antes da colonização é o índio. Então, aparece o índio totalmente medieval, colocado como um herói medieval. Então, não houve efetivamente essa separação da Europa, mas foi uma tentativa dentro das poesias. E também a pátria. Então, a gente vai enxergar isso dentro de duas poesias diferentes. Que a gente vai ver a mais famosa do Gonçalves Dias, que é a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Primeira coisa, exílio. O poeta estava fora do país. Seu país marcado então como lá. Cá aparece dentro dessa poesia, né, que vai ser a oposição, como Portugal. Então, ó, como é o lá? Como é o Brasil? Tem palmeiras, tem sabiá, tem aves que gorjeiam mais do que aonde ele está. O céu tem mais estrelas, tudo tem mais flores, mais vida, mais amores. Então, a terra do sabiá é o Brasil. Acho que a gente pode pensar um pouco na forma dessa poesia. A gente pode perceber que os versos são de tamanhos diferentes, que não há rima. Então, o romântico é se libertando da questão estrutural prevista até no arcadismo. Esse texto, então, de primeira geração poética, vai mostrar uma idealização da pátria. Essa idealização vai ficar vista na ideia da oposição entre cá e lá, sendo cá o Brasil, que aparece como muito melhor do que lá, Portugal. E a gente vai encontrar uma outra vertente da primeira geração poética, que é o indianismo. Esse texto se chama Juca-Pirama e retrata a história de um índio cujo pai era cego e que precisa andar pela floresta para buscar alimentos, mas acaba sendo pego por uma tribo de canibais. O pai, quando descobre isso, porque encontra o filho livre em casa, dizendo que escapou do canibalismo, e a gente sabe que os canibais comiam a carne dos homens que admiravam para pegar as qualidades. Quando esse pai vê o filho em casa, pede que ele se renda à tribo, porque ele prefere um filho morto a um filho covarde. Então a gente enxerga nisso uma idealização do indígena. Olha como o texto se constrói. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Nesse texto a gente encontra a rima, provavelmente o Gonçalves Dias tentando musicalizar aí a fala do indígena,
E a gente vai perceber que é o índio se apresentando, né, suas características de força, de braveza, uma idealização, portanto, da figura do índio. Então, encontramos dentro dessa poesia a vertente da primeira geração, conhecida como indianismo. Então, recapitulando, primeira geração, indianismo, nacionalismo. Segunda geração vai ter como subtítulo Byronismo ou ainda Mal do Século. É uma geração que vai pregar o escapismo. O escapismo pode ser para a morte, para a infância, para a loucura. Essas vertentes vão aparecer dentro da poesia do Álvares de Azevedo. O escapismo para a morte vai aparecer como uma tentativa de desejo pela morte, uma espécie de suicídio, ou ainda vai aparecer esse desejo, né, pela mulher morta, a necrofilia. Então, o byronismo aparece também como um termo para ultrarromantismo, em que a morte não faz com que o amor termine. O amor é visto como tão grandioso que nem a morte pode acabar com ele. Além disso, uma palavra-chave que aparece dentro da segunda geração é o pessimismo. O romântico, o byronista, mal do século, ultrarromântico, ele é um desajustado. Então ele busca essa evasão da realidade. Então por isso ele é pessimista e escapista. Então veja essa poesia aqui do Álvares de Azevedo, o nosso representante aí da segunda geração, que se chama Lembrança de Morrer. Quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça à dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. E nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio. Então já dá pra gente construir toda uma imagem de escapismo para a morte. Ok? Então, o desejo de fuga para a morte, fuga da realidade, aparece aqui. Ele deixa a vida como deixa o tédio, ele não quer que chorem por ele, e ele deseja essa sensação de morte. Por isso, o título Lembrança de Morrer. A terceira geração vai aparecer na obra do Castro Alves. A terceira geração tem outro título também, que é Condoreirismo, fazendo referência ao condor, uma ave de altos voos, né, da região dos Andes, porque os poetas de terceira geração acreditam que os temas sociais de que tratam suas poesias são elevados. Então é uma poesia libertária. Ela pode tanto pregar o fim da escravidão, então uma poesia abolicionista, lembrando que a escravidão só terminaria mais ou menos 20 anos após o início dessa poesia, então uma poesia à frente do seu tempo. Além disso, a mulher vai ser vista como também livre. Ela pode estar com as roupas abertas, ela pode ter vivido uma relação sexual. Então, diferente da mulher trazida na obra do Álvares de Azevedo, que representa um cadáver, a poesia trazida na obra do Castro Alves vai trazer uma mulher libertária, por isso, à frente do seu tempo. Aqui a gente vai enxergar a parte mais conhecida da poesia condoreira do Castro Alves, né? O Castro Alves é conhecido como o poeta dos escravos. Então a gente vai encontrar dentro desse poema, que é o Navio Negreiro, sua obra mais conhecida, a razão de ter esse título, né? De ter esse nome. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho. Em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Castro Alves está trazendo aqui o horror que era o tráfico de escravos nos porões dos navios. Então, as mulheres e os homens apanhando em açoites, sangrando. Então, esses porões traziam as mulheres nuas, traziam as crianças
mamando, mas em situação de tremendo sofrimento. E ele faz essa denúncia dentro dessa poesia que é enorme, chamada de Um Navio Negreiro, mostrando como deveria ter sido a vida dos negros vindo para cá. E também trazendo aí o tema do abolicionismo, né? Clamando para que o Brasil não se sujeite mais a essa situação e não sujeite mais os homens negros como a noite a essa situação também. E dentro dessa poesia a gente vai enxergar a visão feminina do Castro Alves, né? Como ele enxerga a mulher. Então, como eu falei, é de uma visão mais libertária. Veja só. Morena Flor. Ela tem uma graça de pantera no andar bem comportado de menina, no molejo em que vem sempre se espera que de repente ela lhe salte em cima. A mim me enerva o ardor com que ela vibra e que a motiva desde manhã. Como é que pode? Digo-me com espanto. Então essa mulher, olha como ele vai tratá-la. Lhe salte em cima. É uma mulher que tem uma atitude sexual, de vivências amorosas, que não é propriamente romântica. A mulher romântica idealizada como inatingível, heroína, não é tratada assim dentro da obra do Castro Alves. Por isso que a obra dele vai ser chamada de condoreira. Tem temas elevados, né? Alça altos voos essa poesia, está à frente do seu tempo. Recapitulando então, são 3 as gerações poéticas: a nacionalista ou indianista, a baironista e a condoreira. Eu aguardo vocês para a gente conhecer a prosa romântica. Até lá!